Então vamos lá, galera. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Enfim, para quem já me conhece, né? Eu sou o Pablo, para quem não me conhece, sou o Pablo. Eu gosto de fazer essas brincadeirinhas às vezes, mas enfim, vamos lá. Focando 100%, né? Hoje eu vou falar sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Foi um livro que literalmente me moldou, tá? Eu tive uma fase da minha vida que eu comecei a ler muito, tá? Ler muito. E esse livro em si, eu fiquei lendo ele por alguns meses, tá? Uns 8 meses por aí. Mas eu lia ele, eu fiz uma leitura tão profunda nele que poucas pessoas vão entender, talvez, tá? Eu ficava assim uma página no dia ali refletindo sobre a leitura, né? E tentando aplicar, né, o que eu lia no dia a dia. Foi na época que eu trabalhava no museu lá em Floripa, né? Para quem não sabe, também eu sou de Floripa atualmente, moro aqui em Tubarão. Mas isso quando eu trabalhava lá nesse museu lá em Floripa, Museu Victor Meirelles. Lembro como se fosse ontem, né? Eu não tinha muita coisa para fazer, na verdade, era só atender ligação e quando chegava visitante levar para ver as salas de obras de arte, era bem tranquilo. A maioria do tempo eu ficava ali parado, sem fazer nada e comecei a pensar, cara, eu vou aproveitar esse tempo, né, para eu estudar, para eu evoluir na vida, né, crescer, fazer uma coisa para sair daqui, né, porque na época lá eu ganhava R$ 1.000 como recepcionista, tipo, é pouco querendo ou não, né, para a vida que eu vou ter, né, eu sabia que era pouco. E aí eu comecei a enxergar, né, que eu tinha que fazer coisas diferentes, atitudes diferentes. E a leitura foi uma dessas coisas que eu comecei a fazer. Enfim, aí depois, né, aí eu comecei a ler o livro. Deixa eu pausar aqui que o Júlio está entrando. Eu dá-lhe sem parar, mas como o Júlio entrou. E aí, irmão, como é que tá? Fala, meu parceiro. Boa noite, porra. Desculpa a demora, mano. Tá tudo certo. Eu tô gravando na verdade, tá? Eu ia gravar, minha ideia era gravar para depois, sei lá, passar pra galera. Como se Sim. já tivesse Tu já feio tá aqui, tá ligado? gravando? E já Tô tava gravando já. falando? Tô gravando. Tá, então taca a ficha. Eu vou estar aqui te ouvindo. Se alguém entrar, a gente... Isso, fechou. Se ninguém entrar, não dá nada, irmão. O importante é a gente seguir firme o planejamento. Mas voltando ali com o que eu estava comentando, né, galera? Eu comecei a ler, né, muitos livros. Que a época que eu lia 3, 4 livros ao mesmo tempo. E esse livro em especial foi um livro que eu demorei muito para ler, mas de uma forma proposital, no caso, né? Que eu parava numa página, ficava refletindo e tentando aplicar, né? Tentando pegar situações no dia a dia para aplicar aquela leitura que eu estava fazendo e funcionou muito, né? Tanto que eu me considero 100% moldado por esse livro, né? Então, o Júlio, que é o nosso parceiro aqui, meu sócio, ele, inclusive na época que eu estava lendo, ele estava sempre junto comigo, eu comentava, né, que eu estava lendo esse livro, que era um livro Com certeza. surreal. E, enfim, um dos princípios, né, que eu aprendi com ele ali é criar o hábito de chamar a pessoa pelo nome, né? Sempre trata a pessoa falando o nome dela. Isso é muito importante. Traz uma sensação de reconhecimento para a pessoa, né? E o outro princípio dele também que eu gosto muito é elogiar, né, a atividade da outra pessoa, né? Elogiar o progresso, a realização da outra pessoa, sabe? Mas tem que ser um elogio sincero, tá? Não pode ser da boca para fora. Tem que passar a energia mesmo para a pessoa sentir, pô, realmente ele está elogiando, não é da boca para fora. Então eu fiz isso muito, tá? Desde a época que eu li esse livro, já faz uns 4 anos atrás, e sempre me ajudou muito, né? E a questão também ali, outro princípio é o de ser empático, também me ajudou muito, né? Ter sempre empatia com o outro, né? Sempre compreender o ponto de vista da outra pessoa e tal, né? E, obviamente, né, o quarto princípio que eu gosto bastante também, que é o incentivar as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Então, se tu for parar para conversar comigo, eu sempre vou te incentivar a falar um pouco mais de ti, entendeu? Eu gosto de ouvir, porque eu ouvindo a pessoa, eu consigo estudar ela e, ao mesmo tempo, né, conhecer um pouco sobre a história dela e ver como que eu vou lidar com ela de uma forma melhor, entendeu? Qual é o estilo dela de falar, de agir, de pensar. Então, esses princípios me ajudaram muito, né, desde a época que eu li ali o livro todo. E tem também o sexto princípio,
que é reconhecer seus próprios erros, né? Então, errou, admite o erro, né? Não tenta mentir, falar que não errou, não. Errou, pô, não importa o tamanho do erro. Tu tem que reconhecer ele, né? E focar na solução. Pô, pode ser um erro grave, por exemplo, lá no meu trabalho já fiz um erro que foi um pouco... foi um pouco, não, foi bem grave, na verdade. Eu trabalho atualmente como gerente de vendas e a gente cometeu um erro lá numa proposta de um cliente que na hora de digitar foi digitado errado, enfim, né? Foi uma falha lá bem grave, o cliente ficou bem brabo, bem tenso, né? E em nenhum momento, né, eu falei para ele que a culpa tinha sido do banco, não, eu disse, o erro foi aqui da digitação mesmo, o erro foi nosso, peço desculpas para ti, né? Eu poderia mentir, enrolar, né? Enrolar, no caso, falar que o erro foi do banco, né? Que para tu ligar para o banco, para tirar satisfações com o banco, mas em nenhum momento eu fiz isso, né? A todo momento eu falei que o erro foi nosso, né? Né, na verdade, eu joguei, matei no peito, falei que a culpa foi minha, que eu peço desculpas, mas para ele ficar tranquilo, que eu ia resolver, resumindo, né? Reconheça o seu erro, tá? Sempre, não importa o tamanho do erro, sempre reconhece, mata no peito e foca na solução que sempre vai dar para resolver. E o sétimo princípio, né? Ô, Seja Paulo, amigável, não. Oi? deixa eu te cortar um pouquinho. Pode Wesley, eu cortar, acho que irmão. tá aí e ele não tava antes. E Ah, não, como. ele tá. É porque ele tava saindo, tá? Ele avisou, ele vai ficar com a câmera desligada porque ele tá no Ah, tá. trabalho. Ele saiu porque surgiu uma demanda, tá? Por conta disso. Mas agora Ah, ele entendi. voltou, provavelmente é porque ele matou a demanda dele lá. Mas ele tá Não, perfeito, conectado. eu tô te falando porque tá se passando, né? Tipo assim, tá se tentando ensinar ali a galera, e, né, e ao mesmo tempo, tipo, cada princípio desse é muito valioso, né, mano? Então, às vezes eu pensei, pô, se ele Sim, tá aí, sim. pra ele Não, ouvir, mas né? fica tranquilo. Eu já vou até falar para ti, tá, mestre? Essa hot sheet aqui, esse encontro nosso está sendo gravado, tá? Então fica tranquilo, depois eu vou te enviar pessoalmente ali no teu WhatsApp para tu ver certinho os outros 3 princípios, tá? E retomando ali, né, o sétimo princípio que eu gosto muito, né, é tu ser sempre amigável, tá? Não importa o quão irritado ou zangado a outra pessoa possa estar, né? Por exemplo, né, às vezes está lá no teu trabalho, a outra pessoa vem, às vezes te xinga, tá querendo brigar e tal. Se tu manter o teu tom de voz calmo, né, é óbvio isso, né? A pessoa vai vir querendo brigar, ela vai ver que, opa, não adianta, cara, eu posso gritar aqui que não vai, né, ele não vai ter a atitude de querer brigar comigo. Então, isso vai fazer a pessoa se acalmar. Então, seja amigável, né, e não importa quão zangada a outra pessoa possa estar. Isso me ajudou muito, tá? Inclusive, me ajuda muito hoje, né, com clientes, por exemplo, irritados. Às vezes vai lá um Hoje cliente mais ainda. pessoalmente. Pô, o cliente vai lá pessoalmente, né? Já aconteceu alguns casos, cara. Posso até contar um, né? Eu lembro até a proposta de 5.000, tá? Olha só como foi bem uma proposta de 5.000 que eu falei para o cliente que ia pagar no mesmo dia a proposta. Eu garanti para ele. E ele estava precisando desses 5.000. O que aconteceu? Não pagou no mesmo dia. Estava fora do meu controle. Né? Eu errei isso. Né? Eu falei para ele que ia pagar no Sim. mesmo dia. O suporte tinha me garantido que ia pagar, mas o banco não pagou. No outro dia ele foi lá, né? Fez da vida comigo, que estava precisando do dinheiro e tal. A primeira coisa que eu fiz quando ele chegou, eu nunca me esqueço, cara. Eu dei um abraço nele. Tipo, ele não tava esperando, tá ligado? Ele veio já metendo a boca e eu, dei um abraço. Lembro até o cheiro de cigarro no cangote dele. Aí eu dei um abracinho um pouquinho mais, sabe, de uns segundos a mais. Aí ele, quando eu afastei ele assim, ele olhou pra mim, tipo, como assim, cara? Ele não Sem tava entender. esperando isso, tá ligado? Aí eu falei, cara, amigo, primeiramente quero te pedir desculpas, tá? Assim, ó, eu fiz o meu melhor, eu falei com o gerente do banco, eles tinham me garantido que ia pagar a proposta ontem, eu entendo que estava precisando, mas assim, eu fiquei muito chateado, eu dormi mal por conta dessa questão que aconteceu contigo. Então eu te peço desculpas, eu sei, né, que a desculpa não vai fazer resolver o teu problema, mas eu te garanto que hoje até o final do dia o dinheiro vai estar na conta e tal. Aí ele foi amenizando, resumindo, ficou de boa, tá ligado? Mas tipo, cara, com certeza essa forma que eu agi, entendeu? Mandou muito, cara. Dei um abraço nele, nunca queria esperar. Tipo, vou lá meter a boca no cara, ele vai vir me dar um abraço, como assim? Ele poderia também ter me batido, né? Corri o risco, mas foi o bom é que ele não me bateu. Então, esse sétimo princípio, cara, eu acho que ajuda muito, tá? Não estou dizendo que vai ajudar em todas as situações. Às vezes não vai ser o suficiente, mas baseado nas minhas experiências, ajuda muito. E o oitavo princípio, né, é não critique, não condene e não reclame. Esse é muito difícil de seguir sem errar, né? Vamos admitir que é uma questão que é um pouco complicada, né? Não criticar, olha só que profundo, não criticar em nenhum momento,
não condenar em nenhum momento e não reclamar, cara. Então, eu acredito que seja um dos princípios mais difíceis para a galera seguir, tá? Eu, particularmente, né, a questão de não reclamar e não criticar, eu pratico bastante. Mas o meu dia a dia hoje ali na empresa, a questão do não condenar é um pouco difícil para mim, tá? Às vezes eu ainda peco nisso, tá? Sendo bem sincero com vocês. Mas o não criticar e o não reclamar, cara, eu aplico assim muito, muito. Eu sempre tô me policiando. Aconteceu uma coisa ruim, eu não, calma. Não vou reclamar porque eu sei que o reclamar, né, nada mais é do que eu clamar para acontecer mais aquilo para mim, entendeu? Então, eu não criticar também, eu sei que é ruim. Então, a questão do não criticar e não reclamar, eu consigo me policiar bastante. Eu posso dizer que eu não reclamo hoje nem critico as pessoas, as situações, tá? Mas a questão do condenar eu tenho que melhorar ainda. Então, fica uma reflexão para vocês, né? Vocês estão conseguindo, no dia a dia de vocês, não reclamar das situações, não condenar as situações ou as pessoas, principalmente, né? E não criticar também, né, as pessoas, não julgar elas, né? Isso é muito difícil. Mas se a gente conseguir aplicar isso, pode ter certeza que a gente vai dar um salto, tá, na vida. E o nobre, Dificílimo. é difícil, né, cara? Principalmente ali o não reclamar, né? Muito, imagina o cara agora, por exemplo, tá todo mundo cansado essa hora da noite, né, cara? 8h30 da noite, imagina, dia a dia aí Sim. corrido e tal, resolvendo o problema o dia todo, né, Júlio? Pô, e aí o cara vai Não, chegar é, em mas casa. eu digo que, tipo, a parte da crítica ainda, tipo, beleza, né? O cara tenta entender a pessoa, mas, tipo, às vezes, pô, mano, tá trabalhando ali e tu reclama, tipo, mas porque tu quer o melhor, mas quando tu vê, tá reclamando. Exato, tipo, eu reclamo, pô, eu sei que eu não mereço isso, eu quero mais que isso, pô, hoje tá difícil, saca, as propostas, não, sabe? Só que a gente tem que Uhum. entender que reclamar não vai resolver, o que que eu tenho que fazer? Sair do ambiente, ponto. Ir para outro ambiente, né? Fazer outra Uhum. coisa, ter atitudes diferentes para aí ter resultados diferentes, né? Não reclamar, reclamar não vai resolver nada, cara. Só vai atrair coisas ruins para ti, né? Então é muito difícil, né, isso. Então fica essa reflexão aí para vocês, tá? Procurem não Boa. criticar, não condenar e não reclamar, em hipótese alguma, tá? Focar sempre na solução dos problemas. Bom, e vamos para o 10º princípio, que é São a 12? única maneira. Oi? São 12? São 12? Tá, É, perfeito. Depois a gente troca uma ideia. Isso, exatamente. Vamos para o 10º princípio, né? Que a única maneira de ganhar uma discussão é evitando ela. Então, eu, Pablo, particularmente, tá? Eu sempre, desde quando eu li esse livro, eu sempre evito discutir. Tá? Eu nem falo a palavra discutir, eu falo uma conversa, tá? Um diálogo. Inclusive, quando eu estou conversando com a minha esposa, né? A gente conversa, eu já estou até usando conversa, né? Nem discussão. Tipo, eu não uso discussão, sabe? Não tem no meu vocabulário discussão. É conversa. Então, quando a gente conversa um pouco mais sério, eu sempre tento me manter calmo, me manter tranquilo, porque isso ajuda muito, entende? Então, sempre evita uma discussão, tá? Esse é o princípio. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando, né? Então, quando tu tiver a oportunidade de discutir, a pessoa querer vir brigar contigo, procura entender qual é o motivo, né? O que que ela quer, né? O que que está deixando ela chateada, né? Procura entender o ponto de vista dela, entendeu? O que que fez ela ficar frustrada, o que que está fazendo ela ficar chateada, enfim, irritada, entendeu? Aí tu conseguindo entender o ponto de vista dela com argumentos, né? Bons argumentos, argumentos válidos, tu dialoga com ela e resolve a situação, né? Mas sem discutir, sabe? Sem começar a gritar, sem começar a usar palavras, né, que não são muito agradáveis, porque isso também não vai resolver nada, né? Então, é basicamente entender o ponto de vista da outra pessoa, né? E após tu entender, tu jogar argumentos válidos para focar na solução da questão em si que vocês estão conversando, entendeu? Mas eliminar a questão de discussão, a palavra discussão, né? Isso é o princípio do livro, tá? Eu não estou querendo dizer que é o que tu deve fazer em todas as situações que vai resolver tua vida para sempre, né? Não é isso, né? É um princípio de um livro, né? De um autor muito conhecido que eu uso até hoje e eu, Pablo, tá? Para mim, particularmente, ajuda muito e faz muito sentido. Principalmente quando tu aplica, né, no teu dia a dia e tu vê que realmente funciona, entende? Então, talvez para ti aí do outro lado, né, que está vendo eu falar agora, não faça tanto sentido um desses princípios. Mas a partir do momento que tu usar no teu dia a dia e ver o resultado, aí tu vai dizer, opa, pera aí, pô, eu acho que aquele louco lá tava falando, eu acho que tem um pouco de sentido, gostei, entendeu?
Então, tu só vai entender mesmo quando tu aplicar, tá? Então, aplica. Antes de tu achar que não funciona, que não é bom, aplica primeiro para depois tu tirar uma conclusão. Essa é a minha dica para ti, tá? E o 11º princípio é: seja o rei da conversa e o senhor da escuta. O que quer dizer isso, né? Resumindo, né? Resenha, né? Sempre procura network, que é o que a gente está fazendo aqui, e sempre, né, 2 ouvidos e uma boca, falar menos e ouvir mais, né? Então, isso ajuda muito hoje também, eu hoje em dia, né, sempre ouvir mais a pessoa, né, porque tu ouvindo abre novas portas para ti, né? Então, é basicamente isso, não tem muito, é bem simples esse princípio, né? É ouvir mais, né, do que falar, bom, em todas as situações da vida. Tu tem que entender, né, tem um momento para tu falar e tem um momento para tu ouvir, né? Então tem que ser esperto, né? Os espertos escutam mais, eles são mais quietinhos, né? Fico só analisando o ambiente. Eu Boa. particularmente sou assim. E tenho resultados, né, tendo esse tipo de atitudes. Claro que eu não tenho resultados tão grandiosos ainda, mas a gente está no caminho, né? Está na jornada. Por isso que a gente está aqui, para crescer juntos e evoluir. E Pô, meu irmão. E o 12º princípio, tá? Essa aqui eu adoro, tá? Faça as pessoas se sentirem importantes. Então, um exemplo, tá? Tu tem um sócio teu, sei lá, tu vai criar algum negócio, né? Uma loja de roupa, por exemplo. Dá um exemplo, bem aleatório. Tu pode falar para ele que o nome da loja pode ser o nome dele, sabe? Só para ele se sentir importante. Exemplo aqui, eu e o Júlio, a gente tem, né, aqui a Great Club. Aí o Júlio quer, sei lá, mudar o nome pro, sei lá, Júlio Club, tá ligado? Aí eu fazer, pô, Júlio, adorei, cara. Pô, é isso mesmo, bota o teu nome, cara, que tu merece, o teu nome combina com isso, vai atrair mais pessoas, sabe? Eu faço o Júlio se sentir importante com essa situação, entende? É bem simples, cara, mas é uma coisa assim que funciona muito para mim, tá? Inclusive lá no meu trabalho, quando uma consultora vende muito, por exemplo, eu boto lá no grupo para toda a empresa ver que ela está vendendo muito hoje, ou que ela vendeu muito no mês, que ela bateu meta, que ela é super dedicada, que ela sabe determinada. Eu faço as pessoas verem, quanto mais pessoas verem, mais ela vai se sentir importante e feliz, entendeu? E mais ela vai querer estar ali comigo. Então eu faço isso semanalmente, cara, semanalmente, tá? Com as minhas consultoras e funciona muito, tá? Muito. Então faça as pessoas se sentirem importantes. Isso é muito bom. E é basicamente isso, galera. Esses são os 12 princípios. Se alguém quiser, né, comentar alguma coisa, Júlio, se quiser acrescentar, conversar um pouco sobre algum dos princípios, contar uma experiência tua aí, essa é a hora, irmão. Boa, meu amigo. Tem o último ali. Faça as pessoas se sentirem importantes, né? Não, essa das pessoas importantes é muito foda. Realmente, quando tu me falou isso pela primeira vez, eu masterizei muito e faz muito sentido, né? Porque depois de tu fazer a pessoa se sentir importante, também tu pode dar qualquer notícia para ela, tu pode acalmar ela, que ela vai estar mais suscetível a outras coisas. Mas tem uma frase muito Isso. legal que eu acho do negócio de o cara ficar quieto, né? Que é tipo ser o rei da conversa ali que tu falou e tal. Acho muito Uhum. massa uma frase que ela fala: qualquer pessoa calada se passa por sábio. Cara, é uma frase que faz muito sentido, né? Tipo, só de estar calado, cara, já pode ser um sábio, porque estás ouvindo e quem ouve geralmente sabe falar as coisas certas. Exatamente. Matou. Muito É isso massa. mesmo, cara. Então, ali no meio da roda, né, tá lá com uma galera fora. Quando tu sentir que tem uma galera que né, sabe um pouco mais que tu, cara, aproveita o máximo para tu ouvir. Fala pouco, ouve mais. Fala pouco, ouve mais. Se a pessoa estiver quieta e tu quiser, né, tu vê que é uma pessoa mais fora que tu, no caso, cara, faz ela falar e fica ouvindo, fica ouvindo. Só vai dando, tipo, como é que eu posso dizer? Gatilhos para ela começar a falar mais, sabe? Contar sobre a história dela, sobre a experiência, sobre o que ela faz, sobre o que ela não faz, sobre o que deu certo, o que não deu errado, o que não deu certo, para ela falar sobre, absolutamente sobre tudo que está na vida dela, se for possível. Quanto mais tu ouvir, melhor, entendeu? Para tu saber como que ela fez, né? Qual o caminho que ela fez, o que deu errado para ela, o que deu certo. Então é super válido esse princípio, né? Esse livro é fora de série, cara. Eu já li ele 2 vezes. Eu não tô com ele aqui agora porque eu emprestei ele, tá? Tá emprestado por uma consultora minha. Então eu não tô com ele aqui, infelizmente. Mas é um livro de capa azul. É bem fácil também de identificar, né? Só jogar no Google ali, vocês vão ver. Mas seguramente, tá? Hoje, atualmente, é o melhor livro que eu li até hoje, tá? É o melhor.
de olho fechado, assim, é o melhor. E é o que eu mais apliquei, tá? É o que eu mais demorei para ler. Eu ficava lendo ele, assim, de uma forma até meio estranha, sabe? Foi uns 8 meses lendo. O Júlio lembra, né, Júlio? Eu lembro quando tu falou pra mim, pelas primeiras vezes ali, eu querendo ou não aprendi junto contigo, né, cara? Tipo, o negócio do nome, cara, o negócio do nome, de tu falar o nome da pessoa. Pô, isso é muito verdade, muito verdade. Eu que aplico muito nos negócios, tipo, tu falar o nome do cara, pode ser até um nome feio, geralmente é, mas é a coisa mais bonita que ele ouviu, né? Tipo assim, tem, Não, tem dá muito outro isso. ar. Não, e quer ver assim, por exemplo lá do meu trabalho, né? A pessoa vai lá presencialmente, eu já chamo pelo nome. Tipo, ele já, me conhece, olha, lembrou de mim, que legal, cara, me chamou pelo nome, sabe? Aí já chega mais perto, dá um abraço, oferece um café, pô, é outro ar, cara. Do que chegar e, qual o teu nome? Não, boa tarde, Júlio, tudo bem? Eu tava te esperando aqui, um cafezinho pra ti, pô. É outra parada. Só que, claro, né, manda muito a tua energia também, pra mim, tá? Conta muito. Não adianta também só te chamar pelo nome, né, e o teu tom de voz tá muito baixo, tá meio morto, tua energia para baixo. O teu tom de voz e a tua energia, o que tu vai passar pra pessoa, vai comandar muito. Isso tanto em vendas como qualquer outra área, eu acredito. Né? Eu não sei se tu aí no teu ramo, Júlio, faz sentido também quando vai Sim, fazer uma sim, visita sim, com o mano. cliente. Se tu Não, ô tiver com Pablo, a voz, né, xoxa para baixo, cara, pô, não vai não, nem virar tanto o fecho. jogo, entendeu? Eu nem fecho o contrato, mano. E inclusive na última reunião, resumo que teve do livro, Pablo, eu tava falando pro Wesley que eu tava lendo o livro, aquele Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Pô, E esse aí é aí, foda. tipo, basicamente ele explica, cara, que tu não precisa convencer alguém em 90 segundos. Tu precisa convencer alguém nos primeiros 8. Que, Uhum. tipo, o que que acontece nos primeiros 8? A pessoa te olha, se tu estiver sorrindo, tu ganha um ponto, porque daí tu é confiante, tu tá aberto para ela e várias outras coisas. E enquanto ela se encaminha para falar contigo, né, apertar tua mão, é geralmente nesse tempo que ela decide quanto tempo ela vai ficar contigo ainda conversando. E tem uma jogada a mais também, que desse mesmo livro aí, se não me engano, que eu já ouvi um podcast, tipo, esses primeiros 8 segundos, depois eu acho que tem mais uns minutos a mais, não tem uma parada assim? Não tô me lembrando bem, cara. Tu lembra? Como é que é? É que eu já ouvi esse livro aí em podcast e eu me lembro que ele comentou sobre essa questão dos 8 segundos e Tá? depois tipo, tu conseguiu ficar 1 minuto, um pouco mais ali com a pessoa, tu gerou uma conexão foda, alguma coisa assim, cara, não me lembro bem. Não sei se vai lembrar. Pode ser que seja nesse livro. Cara, de fato ele fala que, né, a gente tem que falar o menos possível, tipo, tem tudo isso, né? Tipo, na arte, por exemplo, da compra, né, de convencimento, é a pessoa que precisa te convencer, teoricamente, entendeu? Tu precisa estar Uhum. intacto, tu precisa receber aquilo e, né, chegar a ter teu objetivo. Mas, enfim, são artes de negociação. Cara, mas é muito legal o livro, Paulo. Como fazer amigo influenciar pessoas, sério, melhor livro. Eu tava tentando entender o que o Wesley falou ali no chat. Ele falou no meu trabalho também, voz de comando sempre com energia. Entendi. Entendi, claro, pô. Tipo, tu vai falar para alguém, né, executar algum trabalho, alguma coisa, né? Tu joga uma energia na fala, né, no comando. Acredito que ele quis dizer isso. Com uma vontade, né? Com uma força de vontade, tipo, vai ali, levanta, vai lá pegar o cara, sabe? Tipo, uma postura, né? Até manda até a postura aqui no peito, né? O gesto também. É toda uma, é todo um conjunto, né? Mas eu Ô, acredito que Paulo, ele quis dizer isso. tudo é questão de posicionamento. E tem uma frase sobre posicionamento muito top. Tu não Hum, fazer nada também é um posicionamento. com certeza, irmão. Puta, essa aí matou. Essa é muito boa, né? Essa aí é foda, cara. Porra. Mas eu vou te falar, foi bom, tá? Eu ter feito essa fala aqui hoje para vocês, é porque eu imprimi os 12 princípios. O que eu vou Ah, fazer? que Eu vou legal. colar aqui. Eu vou colar para rever todos os dias, porque eu tava um tempinho sem refletir assim, sabe, sobre os 12 certinho. E foi bom eu ter revivido isso para eu relembrar, cara, a importância. E assim, eu vou te falar, tá, cara, tem coisas que, quando vira sabedoria, eu acho que é o caso aqui, porque eu faço isso hoje, tipo, semanalmente ou diariamente, e nem me ligava que era um dos princípios do livro, ou seja, já está entranhado em mim, entendeu? Sabedoria, no caso. Então, foi Sim. legal ter essa percepção. O mestre falando. Ô, irmão, é uma honra, cara, ouvir tu falando.
Tu dizendo isso, né? A evolução do Paulo no discurso é fantástico, manda bem demais. Para quem não sabe, gente, pô, eu gosto de comentar isso. Já falei, acho que umas 4 vezes pra galera. Mas eu comecei a ler por conta do Wesley, né? Para quem não sabe, o Wesley ele já foi o meu personal trainer e a gente já, né? Ele já aceitou me preparar para uma competição de fisiculturista. Enfim, resumindo, né? Na preparação eu comecei a ter ansiedade e aí eu fui falar para ele, comentei na ansiedade, e ele falou, cara, começa a ler livro, né? Experimenta ler um livro de romance para ver, ajuda na ansiedade. Aí eu comecei a ler um livro de romance, não gostei do livro de romance. Aí eu descobri os livros de autoajuda. Peguei, comprei o Pense e Enriqueça. Comecei a ler e fiquei fissurado nos livros. Desde então não parei mais de ler, né, esses livros de autoajuda e de estudar comportamento humano, né, a questão de como lidar com as pessoas. Resumindo, tudo partiu desse gatilho que eu tive, né, da ansiedade, lá atrás, me preparando para competir com o Wesley, entendeu? Então, basicamente, eu comecei a ler por conta dele. Então, tem muito a agradecer, né, ele. E é muito legal, cara, estar aqui falando, né? Ele tá aqui junto, ouvindo, cara, é surreal, cara, é surreal. Só agradecer. E é só o começo para todos nós, né? Então, é basicamente isso. Se alguém quiser falar Total. mais alguma coisa, galera, né? Pô, é tudo conecta, né? É tudo conecta, não adianta. Às vezes a gente encontra uma pessoa hoje e daqui a 10 anos você vai encontrar lá de novo e vai fazer um negócio junto, né? Ou ela vai estar junto contigo 10 anos e vocês vão crescer junto. É o que acontece aqui comigo e contigo, né, Júlio? Com certeza não, mano. E também assim, Pablo, tipo, né, na época que tu começou a ler esse livro, eu também peguei para ler, cara, isso mudou assim minha visão de negócios mesmo mudou muito, porque eu sou um cara que eu gosto de pegar o conhecimento ali e já tentar aplicar. Se não funcionar, Isso. aí eu não consegui aplicar, aí meio que eu me travo. Mas nesse livro tudo tinha aplicação, mano. Então, tipo, eu comecei a usar lá na época da empresa que eu também trabalhava consignado. Então, né, Uhum. na parte de atendimento funcionou de tipo assim, cara, não importa se tu tá, né, bravo, não, eu tô paciente, vamos chegar no meio termo. E Isso depois mesmo. saindo também, cara, né, tipo assim, como convencer um cliente, tipo, é muito difícil tu vender, né, quando tu nunca vendeu. Tipo, é uma parada difícil. E esse livro ajudou muito também na parte de negócio. Exato, e agora tu me lembrou de eu pontuar algum detalhe importante. Lembra que eu, né, eu lia 4, 3 livros ao mesmo tempo, e aí o Júlio me deu a sacada, cara, toma cuidado que tá tendo acúmulo de informação e não tá aplicando, né? Foi aí Sim, onde então eu comecei a parar um pouco de ler e aplicar mais, né? Então sim. hoje eu faço isso até hoje, na verdade. Nunca mais que eu comecei, né, eu li vários livros ao mesmo tempo, no máximo uns dois, né? Só que hoje eu leio muito menos e procuro aplicar mais, né? Então a gente tem que saber dosar, né? Essa questão. Não adianta ficar só buscando conhecimento, fazendo curso, estudando, né? Sem a prática. Às vezes o cara que quase não estuda, só que aplica muito, né? Bate muita cabeça, toma muita porrada aplicando, ele vai ter muito mais resultado do que aquele cara que fica só estudando, só lendo e não aplica nada, né? Então tem que saber dosar, tomar cuidado com isso. E foi um insight que o Júlio me passou, né? E desde aquela época, faz uns 5 anos atrás, eu acho, eu aplico até hoje, cara. É melhor tomar porrada e aprender com a porrada do que ficar só na teoria, né? É porque, o Paulo, vou te falar a real, tá? Para pessoas como a gente, o conhecimento vicia. Ele também é uma droga. Tu É, entendeu? boa. Faz sentido. Ele também é excesso, ele vai te viciar e tu vai ficar só na informação. Então, é bem isso, tem que ter um equilíbrio, porque logo a gente se perde. E seres intensos como nós, tipo capricornianos, assim, que buscamos, querendo ou não, também uma direção, um objetivo, né, Pablo? Obviamente, Muito. mano, eu até falo para Cintia, e eu demorei isso para perceber na minha performance. Eu sou muito bom quando eu sou obstinado, quando eu tô obcecado. Tipo assim, quando eu troco aquilo por qualquer outra coisa porque eu quero chegar naquele objetivo. Me Agora, identifico. então, mas e aí, para chegar nesse nível, o que que eu preciso? Tem algumas alavancas. Só que daí também, quando eu tô lá nesse processo, daí eu falo para ela, só não deixa eu me perder também nesse processo, porque eu posso ficar muito obcecado e passar do ponto. Então, mas assim, é a minha melhor performance, então eu tenho que saber admitir isso, entendeu? Eu tenho que olhar isso com bons olhos também. E aí entra a parte de ter alguém do nosso lado, né? Acho que sozinho a gente não. Acho não, Exato, tenho certeza, né? Sozinho a gente não com vai muito certeza. longe, não adianta. Tem que ter uma parceira ali, uma mulher junto, né? Para saber ajudar a gente a direcionar o caminho, né? Com Mas com certeza, não. certeza vai ter um momento, né, que o cara vai ter que ficar mais de hiperfoco, né, mais obcecado mesmo,
E aí, né, quem tiver ao redor vai ter que entender, né, essa etapa, né, essa fase, porque é preciso, cara, para chegar no outro lado ali tem que ter o, né, esse all-in, né, o tudo ou nada ali. Eu ainda não cheguei nele, né, mas a gente vai chegar. O Júlio já tá mais na frente, né, Júlio? É, mas, mano, é questões de tempo. Eu acho que cada um é no seu tempo, mas aquela época foi muito decisivo, mano. E querendo ou não, as ideias que tu me dava, tu conseguiu, tipo, também me influenciar, né, velho? Tanto é que, tipo, eu não Não, voltei mais. Foi um eu bagulho sem lembro, né? volta. É isso, cara. Mas a gente está no caminho, cara, tenho certeza. Tá todo mundo que está aqui junto conosco também vai evoluir muito, tenho certeza. Né? A galera nessa semana aí tá um pouco afastada, né? Nesse mês, nesses últimos meses, né? Todo mundo na correria. Mas eu acredito que é só uma fase, cara. A gente só tem que continuar aí firme na jornada, no caminho, sempre querendo bem, né? Querendo evoluir, que essa fase aí vai passar e em breve a gente vai estar aí no nosso evento presencial. A galera vai conversar muito, vai ser surreal, cara, tenho certeza. Boa, Pablo. Coisa linda, meu irmão. Foi top demais. Parabéns. E é isso, cara. Agradecer a presença de todos, né? Só lembrando, tá gravado, né? A gente está gravando esse encontro, então a gente vai disponibilizar lá no YouTube também, né? E ali no, enfim, para todos os membros da fraternidade. E se vocês souberem, né, de alguém que tá, né, vocês sentem que é fora da caixa, que quer estar, né, no ambiente rodeado de pessoas que vão te incentivar, né, a crescer, né, um ambiente que vai ter network, pode fazer negócios, né? A gente tem aqui corretor de imóvel, advogado, fotógrafa, gerente de venda, né? Enfim, policial, tem tudo quanto é tipo de gente aqui. Então, é um bom ambiente, né? Para alguém que quer ter resultados acima da média. Então, às vezes, tem alguém ao teu redor que pode se encaixar aqui no grupo, né? Não custa tu comentar sobre a fraternidade para essa pessoa, né? Passar o nosso contato, que a gente conversa com ela, explica como é que funciona. E quanto mais pessoas aqui com a gente, né, que tenham o mesmo propósito, né, de querer subir e para cima, acima das nuvens, melhor. E é isso, né? Uma boa noite para todos. Boa, Tamo meu irmão. junto. Agradecer a presença de vocês, mestre Júlio. Valeu, A meu gente se amigo. vê em breve. Foi incrível. E tamo junto, cara. Vamos voar aí, vamos para cima. Boa noite, Um Pablito. abraço. Valeu. E um abraço para a Cindy também. Abraço, meu amigo. Tá aqui. Boa Tá noite. trabalhando aqui, ela está na pegada. Vamos nessa. Não pode parar. Valeu, Falou. Pablito.